Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos. Vamos retomar o estudo do direito empresarial através de mais um videozinho aqui no YouTube do Unisal. Quero dizer que estou com saudade de vocês, mas que muito em breve estaremos juntos novamente, ok? Muito bem, nós encerramos o estudo do estabelecimento empresarial e antes chegamos a ver a classificação das sociedades. E logo após esses dois estudos importantes, passamos a estudar as sociedades contratuais. Nós vimos que com relação ao ato constitutivo, as sociedades são classificadas em sociedades contratuais ou sociedades estatutárias. Contratuais porque decorrem do vínculo de vontade ou da autonomia da vontade entre as partes. Os sócios contratam uma sociedade entre si por conta daquela expressão que nós já vimos, affectio societatis, ou seja, confiança, solidariedade, afeição entre os sócios, faz nascer entre eles uma sociedade. No nosso caso, estamos estudando sociedades empresariais, ok? Mas, obviamente, existem outras formas de sociedade que poderão também ser na modalidade contratual. Por exemplo, sociedades simples também são estabelecidas por contrato. A outra modalidade são as sociedades estatutárias, aquelas que nascem através de estatuto social. Nas sociedades empresárias, estamos falando das sociedades por ações, que também são chamadas de sociedades institucionais. Uma outra forma de classificação relevante, que a partir de agora vai fazer diferença para nós, é com relação à responsabilidade dos sócios nas sociedades. Nós vimos 3 classificações com relação à responsabilidade. Vamos apenas retomar. Primeiro, responsabilidade ilimitada. Há sociedades em que os sócios, todos eles, respondem pessoal, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Há outras sociedades empresariais de responsabilidade mista. Por que mista? Parte dos sócios responde de maneira ilimitada e parte responde de maneira limitada. Não vou voltar aos exemplos porque hoje nós vamos estudar exatamente essas sociedades. Vamos voltar a estudar essas sociedades, ok? Muito bem. E por último, dentro dessa classificação de responsabilidade dos sócios, temos a responsabilidade limitada. Dentro das contratuais, a sociedade limitada é a que nós conhecemos como sociedade limitada, antigamente chamada sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Já vou começar a introduzir esse tema porque os nossos próximos assuntos serão um mergulho na sociedade limitada. Muito bem. Hoje só sociedade limitada, mas já foi chamada no passado de sociedades por cotas de responsabilidades limitadas. Muito bem. Com essa classificação, chega o momento então de nós nos debruçarmos sobre as sociedades contratuais. Vocês devem se lembrar daquela dinâmica que nós fizemos com aqueles bonecos, aqueles bonequinhos Playmobil, bonecos verdes, bonecos vermelhos e bonecos vermelhos e verdes misturados. Com certeza vocês se lembram disso. E para falarmos dessas sociedades contratuais, é necessário, importante relembrarmos sempre, independentemente da regra de responsabilidade dessas sociedades que nós vamos estudar a partir de agora, em toda e qualquer circunstância será respeitado o benefício de ordem. O que isso quer dizer, pessoal? Em qualquer circunstância, qualquer obrigação será exigida primeiro da pessoa jurídica, para depois, e se for o caso, exigir da pessoa ou da figura dos sócios da sociedade. Então, mesmo que uma sociedade seja classificada, tenha como estrutura de responsabilidade a responsabilidade ilimitada, sempre será exigida, sempre será buscado primeiro a satisfação, primeiro com a pessoa jurídica. Lembram da cadeira com o manto? Primeiro a pessoa jurídica. E se for o caso, se a lei autorizar e se a Constituição, se a estrutura da sociedade autorizar, os seus sócios poderão ser acionados. Por isso chamado benefício de ordem. Primeiro a pessoa jurídica, para depois os seus sócios, se esse for o caso. Ok? Então nenhum sócio poderá, como regra, ser afetado imediatamente sem que a pessoa jurídica seja antes acionada em juízo. Essa é a regra. Ok, pessoal?
Muito bem, então vamos lá. Já falei disso para vocês, mas eu acho importante a gente retomar a partir de agora nessa aula gravada para ficar mais consolidado. Nós tivemos alguns problemas de interação nas nossas últimas aulas, então por isso acho interessante que a gente tenha esse conteúdo de maneira mais fixa para nós a partir de agora. Muito bem. Então, dentro daquele quadro geral das sociedades, nós vimos sociedades não personificadas e sociedades personificadas. Não personificadas, sociedade em comum, sociedade em conta de participação. Nas personificadas, nós vimos sociedades simples e sociedades empresariais. Estou apenas retomando porque isso nós já estudamos, ok? Estou apenas relembrando esse quadro para a gente poder entrar nas contratuais. Dentro das sociedades empresariais, então nós estamos aqui nessa linha de sociedades personificadas do Código Civil. Estamos agora no subgrupo ou na subclasse sociedades empresariais. E dentro das sociedades empresariais nós temos 5 espécies societárias. Lembram delas? Nome coletivo, comandita simples, limitada, comandita por ações e sociedades anônimas. No nosso quadro, lá durante as aulas presenciais, no estudo da teoria geral das sociedades, quando nós fizemos esse quadro, estampado lá no quadro branco da nossa sala de aula, eu tracei uma linha nessas sociedades empresariais. Eu tracei uma linha dividindo 3 sociedades acima da linha e 2 sociedades abaixo de uma linha até então pontilhada, vocês devem se lembrar disso. Muito bem. Nossa missão agora é estudar as 3 primeiras sociedades desse quadro geral, que nós vamos entender, em razão da própria posição, da estrutura delas, que são todas elas, essas 3, sociedades contratuais. Então, dentro daquela classificação de sociedades, elas têm por ato constitutivo o contrato social. Isso quer dizer que todos os seus sócios se unem, ajustam as suas vontades, estabelecem o objetivo que querem explorar, estabelecem as regras de responsabilidade, de participação da sociedade e passam a explorar em conjunto, em solidariedade, em comprometimento, compromisso, um objeto específico da ordem econômica. Ok? Então, dentro dessas sociedades, dessas 3, essa característica é comum. Aliás, todas são personificadas e todas nascem por contrato social. Ok? Beleza, então vamos lá estudarmos agora as especificidades de cada uma dessas 3 sociedades, ok? Nós vamos começar com essas 2 iniciais. Nesse vídeo vamos falar da sociedade em comum e se não der tempo de acabar, começaremos no próximo vídeo com essa sociedade e passaremos à sociedade em comandita simples, ok? Muito bem, então vamos lá. Nossa primeira espécie a ser estudada, primeira espécie de sociedade a ser estudada, sociedade contratual, é a sociedade em nome coletivo. A rigor, pessoal, essa é a primeira estrutura, a primeira forma de sociedade que nós tivemos na história. Obviamente, não se chamava, à época, sociedade em nome coletivo, mas a estrutura era muito parecida com o que nós temos hoje. Como é que nasce essa sociedade? Essa sociedade nasce no século XVI, aproximadamente, com a ideia do sócio, da figura do sócio relevante para a atividade. Como assim, Fred? Nessas sociedades, desse tempo mais remoto, as atividades em grupo se desenvolviam por conta de famílias, que eram famílias mais renomadas, que eram famílias mais ricas, que tinham patrimônio e tinham uma certa credibilidade na sociedade. Se vocês verificarem alguns filmes antigos, vocês vão ver, inclusive, o nome das famílias nos banners, né? Nas apresentações das lojas, dos pontos comerciais. Era muito comum, então, que uma atividade comercial daquela época se desenvolvesse porque uma família era muito tradicional, era muito conhecida, muito rica e por isso as pessoas contratavam com ela. Geralmente nasciam de atividades agrícolas, depois de atividades têxteis, porque isso se dá basicamente na Inglaterra e nos Países Baixos. E essa produção agrícola e têxtil era
toda trabalhada, desenvolvida, entregue, né, com uma forma de logística própria daquela época, por conta do renome das famílias. As pessoas contratavam esses produtos, essas manufaturas com essas famílias, porque sabiam que qualquer problema que tivessem, bastava entrar em contato com os membros da família e eles resolveriam esses problemas. Por quê? Porque naquela época não havia uma distinção clara entre pessoa jurídica e pessoa física, no sentido que nós temos hoje. Quando essa sociedade nasce nesse sentido, sociedade de nome coletivo, o que as pessoas buscavam era, entre aspas, um respaldo, uma credibilidade. Se houvesse qualquer tipo de problema, qualquer tipo de prejuízo, qualquer sócio seria acionado em seu patrimônio para honrar os compromissos. Ora, por isso, se nós tivéssemos que tratar uma linha histórica, essa estrutura da sociedade de nome coletivo certamente foi uma das primeiras, se não a primeira forma de sociedade desse aspecto de conjugação pessoa jurídica, pessoa física que nós temos. Muito bem. Depois é importante entender que essa sociedade de nome coletivo é contratual, possui um manto da personalidade e nós vimos naquela atividade que esse manto é um manto transparente. Por que é um manto transparente? É um manto que, embora decorra da formalidade do registro, né, da atividade empresarial, deixa transparecer, deixa identificar a figura dos sócios que estão por debaixo desse manto. São aqueles bonequinhos vermelhos que nós vimos. O que isso quer dizer, pessoal? A sociedade de nome coletivo é uma pessoa jurídica, contém manto da personalidade, mas os seus sócios que estão lá por baixo desse manto colocam o seu nome, a sua credibilidade, o seu patrimônio, o seu respaldo econômico, social, em favor da sociedade. Isso quer dizer que qualquer obrigação social não assumida pela pessoa jurídica será assumida pela pessoa física, abaixo do manto da personalidade, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica. É uma decorrência natural desse tipo de sociedade. Os sócios estão nela porque sabem que essa é a estrutura, confiam, acreditam e aceitam esse tipo de contratação. Eles querem estar nessa sociedade porque querem colocar o seu patrimônio como garantias da atividade societária. E assim se dá. Por isso, essa sociedade obrigatoriamente não pode ser composta por pessoas jurídicas. Somente pessoas físicas poderão compor a sociedade em nome coletivo. Aliás, do artigo 1039 ao 1044 do Código Civil, nós temos essas disposições. A primeira delas estabelece exatamente essa restrição. A sociedade em nome coletivo só vai poder ser composta por pessoas físicas. Por quê, pessoal? Por conta desse respaldo pessoal que o sócio dá para as atividades sociais. É o patrimônio pessoal do sócio que será acionado caso a sociedade não honre, não cumpra as suas obrigações. Tudo bem? Então, a sociedade de nome coletivo é uma espécie de sociedade empresarial que nasce por contrato social, que tem como característica principal a credibilidade, o renome que os seus sócios emprestam à sociedade. Por isso, só podem ser compostas por pessoas físicas. E essas pessoas físicas responderão, caso a obrigação não seja assumida pela sociedade, de forma pessoal, solidária e ilimitada. Pouco importa o valor da obrigação, os sócios serão chamados e serão responsabilizados pessoalmente com o seu patrimônio pessoal, caso a pessoa jurídica não satisfaça as suas obrigações. Ok? Então, sociedade de nome coletivo é essa sociedade contratual de responsabilidade ilimitada dos seus sócios. Responsabilidade ilimitada que decorre dessa estrutura, ok? Mas que obedece ao benefício de ordem, como nós falamos lá no comecinho desse vídeo, ok? Muito bem. Bom,
Como nós já vimos, o ato constitutivo dessa sociedade é o contrato social. Imagina, as pessoas que estão lá colocando o seu patrimônio como garantia dessa atividade estão lá porque querem. São ajustes de vontades autônomas. As pessoas sabem, quando contratam sociedade de nome coletivo, que vão colocar o seu patrimônio como garantia, que terão, muito possivelmente, afetação do seu patrimônio pessoal. Aliás, é por isso que hoje nós praticamente não temos sociedades em nome coletivo no Brasil por conta desse risco de afetação do patrimônio pessoal dos sócios, ok? Então, o ato constitutivo é contrato social, porque a sociedade decorre do ajuste de vontades entre os seus sócios, ok? Muito bem. Bom, se a ideia dessa sociedade é estabelecer uma garantia através do patrimônio dos próprios sócios, isso é sinal de que a obrigação de que sejam pessoas físicas é uma delimitação, é uma restrição para a composição, para a estrutura dessa sociedade. Sim, é. Mais do que isso, nós temos também algumas outras restrições importantes. Por exemplo, a administração dessa sociedade só pode ser realizada por quem for sócio, por quem seja sócio. Não é possível, não é permitida nessa sociedade a administração por terceiros contratados, o que faz todo sentido, porque se essa sociedade se baseia na credibilidade da figura dos seus sócios, no patrimônio dos seus sócios, né? Não faria sentido autorizar que uma terceira pessoa estranha a essa relação societária pudesse administrar a sociedade e gerar prejuízos aos seus contratantes, por exemplo. Então, a administração da sociedade em nome coletivo se dá exclusivamente por quem for sócio. E atenção, em uma das atividades que nós fizemos sobre esse tema, que abordou esse tema, dizia respeito ao nome empresarial. E nós vimos que, ao lado da comandita simples, essa sociedade em nome coletivo também só poderia designar nome empresarial por meio de firma, indicando o nome dos seus sócios. E o Código Civil estabelece que o nome desses sócios administradores necessariamente vão ter que estar lá no nome empresarial. Nossa, Fred, adota a firma? E se eu tiver 50 sócios? Eu vou ter que colocar os 50 nomes dos 50 sócios? Bom, essa sociedade de nome coletivo adota como nome empresarial a firma, tem que indicar o nome dos seus sócios, obrigatoriamente os sócios administradores, mas se tiver um número elevado de sócios, poderá usar a expressão e-cia ou e-companhia. Então ficaria Marx, Peixoto, Antonelli e Cia. Ramo de atividade, sociedade de nome coletivo. Então, eu poderia ter 50 sócios, eu indico o nome dos sócios administradores de maneira obrigatória e posso usar a expressão e-cia ao final do nome empresarial, que é o nome firma para esse tipo de sociedade em nome coletivo. Ok? Então, só pode adotar firma, obrigatoriamente tem que indicar o nome do administrador no nome empresarial e, se houver um número muito elevado de sócios, pode usar a expressão e-cia. Atenção, essa expressão e-cia se dá logo após o nome dos sócios. Não se dá nem no começo do nome e nem ao final do nome, porque podem designar outras espécies societárias que não a sociedade de nome coletivo. Por exemplo, Companhia Suzano de Papel e Celulose. Essa expressão companhia tem a ver com corporação. Companhia Suzano de Papel e Celulose é uma sociedade anônima. Companhia Fluminense de Bebidas também é uma sociedade anônima, não é uma sociedade de nome coletivo, ok? Essa expressão e-cia vai ser utilizada na frente do nome dos sócios. Muito bem. Vimos que adota a firma exatamente porque preciso indicar, conhecer quem são os sócios, porque eles respondem nessa sociedade de forma pessoal, solidária e ilimitada. Vamos lá? O que quer dizer responsabilidade pessoal? Cada um dos seus sócios responde com o seu patrimônio próprio. O patrimônio da pessoa física estará à disposição, entre aspas, como uma forma de suporte às obrigações sociais. Por que solidária?
Porque na responsabilidade solidária, todos os sócios são responsáveis pelo total da obrigação. O que isso quer dizer? Uma vez que um terceiro seja credor dessa sociedade e a sociedade não venha a adimplir as suas obrigações, qualquer sócio pode ser acionado para honrar o total da obrigação. Obviamente, como acontece em qualquer sociedade, pode haver internamente, dentro da sociedade em nome coletivo, um ajuste de responsabilidade diferente desse. Como assim? Os sócios podem estabelecer, por exemplo, vamos lá, 4 sócios, cada sócio responde por 25% das obrigações sociais. Mas essa regra interna, como o próprio nome diz, é interna. O contrato faz lei entre as partes e não vai se impor, não vai se sobrepor ao interesse de terceiros. Eventual terceiro, diante dessa regra interna, não será afetado. Como a responsabilidade é solidária, todos respondem pelo total da obrigação. Obviamente, se eu tenho 4 sócios, cada um respondendo internamente por 25% das obrigações sociais, caso um credor acione apenas um deles, quando esse sócio for acionado e adimplir o total da obrigação, ele vai poder se subrogar como credor dos demais, poderá se subrogar como credor dos demais e em ação regressiva cobrar a parte que cada um deles assumiu internamente no contrato social. Mas qual é a regra? A responsabilidade da sociedade em nome coletivo é ilimitada. Ela é pessoal, solidária e é ilimitada. Por que ilimitada, pessoal? Porque não se limitará ao valor da obrigação ou ao valor das cotas sociais. O valor de afetação do sócio será o valor da obrigação. Ok? Não há um limite, nem de cotas e nem de outra forma de ajuste interno que vá delimitar essa responsabilidade. Os sócios todos respondem pessoal, solidária, como eu acabei de explicar, e ilimitadamente, sem qualquer tipo de imposição ou restrição legal. Muito bem? Tudo bem até aqui? Ótimo. Essas são as principais informações da sociedade em nome coletivo. Eu sei que nós já falamos bastante sobre isso, mas como eu disse, eu achei melhor gravarmos esse vídeo para consolidarmos essa ideia. E no próximo vídeo vamos falar da sociedade em comandita simples. E vocês então poderão realizar o exercício de fixação com base nesses 2 vídeos, sociedade em nome coletivo e o próximo vídeo, sociedade, falei comandita por ações? Desculpa, comandita simples, ok? Que também é uma sociedade contratual. Tudo bem, pessoal? Muito bem, eu logo estarei à disposição no AVA para as dúvidas, ok? Até mais, até o próximo vídeo, pessoal!